Tudo jóia. Tudo jóia, boa tarde. Tudo joinha, Fernanda. Primeiro, agradecer você aí pela disponibilidade incrível de estar aí conversando com você. E a gente vai ter um bate-papo muito legal. Quem vai mediar vai ser a doutora Camila Teixeira, que é minha professora, também orientadora de iniciação científica. E ela que me apresentou você. E eu comecei a estudar sobre seus artigos a partir dela, porque a gente estuda sobre poluição luminosa e sonora nos ecossistemas. Que legal. E, assim, ela tem todo o know-how para conversar com você, porque ela é uma pessoa que eu admiro bastante, assim como você, passei a admirar. E aí eu toco a bola aí para a Camila, para conversar com você, para a gente ter um bate-papo legal. Obrigada, Caio. Ei, Fernanda, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu te conheço bem, que eu leio bastante seus artigos, Legal. seus trabalhos. Eu trabalho com atropelamento de fauna em ferrovia também, então... Uau, legal. Aonde? Eu trabalhei muito tempo com a Norte-Sul. Uau, é a central hoje, né? E aí a gente trabalhou, eu tenho uma aluna que defendeu o mestrado com os dados de lá, aí nós estamos publicando um artigo agora com o quelônio, porque quelônio é um problema em ferrovia, né? Sim. Então, parabéns pelo seu trabalho, primeiramente. Eu admiro muito o seu trabalho, sou sua fã. Eu falo de você nas minhas aulas, nas minhas palestras, na COP, eu fui para a COP de biodiversidade. Uau. E aí a gente falou, né, dos trabalhos que você desenvolve aqui, citamos lá alguns artigos seus. Então, parabéns pelo seu trabalho. A gente tem no qual o Caio trabalha também, a gente tem um projeto com a União Europeia, que a gente trabalha com poluição de luz e som. Né? Interessante. E uma das coisas que a gente está testando é justamente a iluminação de ferrovias e rodovias em relação à atração de animais, sabe? Sim. Então, é um assunto bem interessante e eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, né, de fazer esse bate-papo aí que o Caio te convidou. O Caio é um aluno super proativo, a gente nem fica sabendo, depois que a gente fica sabendo, falou assim, eu convidei a Fernanda Abra. Eu falei, nossa, Caio, você é doido? Que legal, deu certo, Caio. Deu certo aí, Caio, ó, arrasou. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, né, de tirar esse tempinho. A gente sabe que você é super ocupada, que tem vários projetos aí, várias demandas, para a gente escutar você, né? Eu não sei o que o Caio combinou com você, talvez você queira falar alguma coisa. Eu acho que seria legal se você pudesse se apresentar, Fernanda, falar, né? Não sei se você preparou algum slide, alguma coisa assim. E aí, a palavra é sua, fica à vontade aí para você contar as suas histórias, que são muitas, muito legais, e eu acho que é uma inspiração para esses meninos que estão chegando aí, que você é jovem ainda, e tem muito caminho pela frente. A gente... quando eu li a sua tese, li seus artigos e tal, eu fiquei pensando assim, nossa, como deve ser bom ter sido orientador dessa menina, porque a gente sente tanto orgulho. Eu já orientei diversas pessoas, né, mestrado, doutorado, pós-doc, e é tão gostoso quando a gente vê uma pessoa, um aluno nosso, assim, se destacar no meio acadêmico e no mundo, né? Então eu fiquei imaginando, assim, o orgulho que seus orientadores têm de você, Fernanda. Então eu acho que legal. Falar um pouco para os meninos da sua trajetória, né, de como que é legal, assim, e como que a ciência traz esses frutos, assim, e que a gente pode ter muita coisa, apesar do nosso governo, do Brasil, não incentivar a gente na ciência, né, mas a gente tem muitos exemplos de pessoas que deram muito certo na ciência. Sim. E eu acho que esse bate-papo é um programa que a gente tem aqui na universidade, que é o Caio e o professor Alexandre, que ele não pôde vir hoje, e aí ele pediu que eu mediasse, que a gente tem justamente para mostrar que a ciência vale a pena. Sim, muito, com certeza. Então, são essas histórias inspiradoras aí que a gente quer mostrar para os meninos, para eles terem certeza que a ciência vale a pena. Legal. Então, muito obrigada, viu, Fernanda? Imagina, então, eu que agradeço. Boa tarde a todos novamente. Eu agradeço imensamente o convite. O Caio sempre muito carinhoso, atencioso.
Foi um convite irrecusável. Obrigada, Camila, também, prazer conhecê-la, e que bom saber que vocês também fazem trabalhos tão legais. Eu estou aqui num escritório meio improvisado na casa da minha mãe, mas acho que vai ser tudo meio direitinho, aí qualquer coisa vocês me avisem, né? E aí, o que eu preparei hoje foi temos uma apresentação, né, onde eu falo um pouco da minha carreira, sempre quando eu vou fazer essa apresentação para alunos, principalmente de graduação, eu acho que o aluno de graduação, como eu já fui, né, a gente sempre tem curiosidade de saber qual foi o início, como as coisas se deram, se desenrolaram, né. Então, essa apresentação é um mix, assim, né, de como eu comecei, os desafios, quão persistente também você tem que ser, e aí eu dou uma pincelada, assim, nos projetos da Via Fauna, que atualmente é minha empresa de consultoria, que trata, né, faz ecologia de estradas em projetos, empreendimentos de transporte, e a gente vai falar também do Reconecta, que aí é o meu projeto de conservação aplicada. Então, posso começar? Pode. Inclusive, Fernanda, a Bia está trabalhando com você, né? Sim, a Amaro. Ela foi minha aluna e, na verdade, eu fui da banca de TCC dela, na verdade. Nossa, olha pra você ver. Eu não sei como a gente sobreviveria hoje sem a Bia, a gente não sabe mais viver Ela sem. é uma fofa, nossa. Ela foi fiscal desse projeto da Norte Sul que eu trabalhei nele. Olha, que legal. Manda um beijo para ela, eu adoro ela. Mando sim. Então, apesar do Caio ter colocado um título aí para nossa apresentação, né? Eu sou uma apresentadora péssima, que eu sempre mudo os títulos, né? Mas eu gosto de dizer que a gente trabalha construindo caminhos que salvam vidas, né? Então, e aí vocês só me confirmam se vocês estão ouvindo e vendo direitinho para eu continuar. Estamos sim, Fernanda, pode continuar. Tá. Pronto. E aí, como eu já fui apresentada, né? Eu sou a Fernanda Abra, sou uma bióloga, atualmente faço meu pós-doutorado, já faz 4 anos, né, em Washington, lá nos Estados Unidos, com o Smithsonian, e também sou pesquisadora associada ao IP. A grande novidade é que em breve lançaremos o Instituto Reconecta, que vai ser a nossa ONG aí, que vai poder abraçar o projeto Reconecta de vez. Então, vamos lá, graduação e estágios. Talvez vocês vão se familiarizar bastante com esse histórico, né? Então, quando eu estava na graduação, desde criança, eu sempre quis ser bióloga. Eu falava que eu queria trabalhar com os bichos, porque eu não sabia que profissão fazia o quê, né? E aí, quando eu entendi direito que era biologia, eu me apaixonei, né, pela biologia, entrei na graduação, em Bauru, inclusive, e desde o primeiro ano da graduação, eu era a louca do estágio. Então, eu sempre quis ter muitas oportunidades de estágio. Então, e eu gostava tudo, né, na graduação. Fungos, uau, fungos, botânica, uau, ecologia, uau, fauna, uau, tudo. Eu gostava simplesmente de tudo. Até que eu comecei a fazer um dos estágios foi numa ONG daqui de Bauru que se chama Vidágua, fundada, inclusive, pelo Rodrigo Agostinho, que é o presidente do IBAMA, né? Ele que me deu o meu primeiro emprego, inclusive. E aí, do lado do Vidágua, nós tínhamos o escritório regional do IBAMA de Bauru. Então, a minha primeira experiência foi fazer um estágio numa ONG, terceiro setor, e aí a minha segunda experiência, ou terceira, não lembro, foi com o governo. Então, eu pude entender os dois lados aí da moeda, né? Trabalhar numa ONG e trabalhar num escritório de IBAMA, que é governo. E foi no escritório regional do IBAMA de Bauru que eu tive o meu primeiro contato com a ecologia de estradas. Era lá, uma estagiária que fazia tudo, era um estágio voluntário, inclusive, e a minha chefe, na época, ela me deu um mundo de planilha, pedindo que eu organizasse aquelas planilhas, e eram planilhas de atropelamento de fauna de uma concessionária daqui do estado de São Paulo, da região de Brotas. Na época, essa concessionária estava duplicando, né, a rodovia. Então, o IBAMA, ele opinava, né, no licenciamento na época, e eu recebi essa incumbência aí da minha chefe. E aí eu lembro de ter ficado, assim, chocada com o número de animais atropelados num espaço de tempo tão pequeno, né? Então, muitos veados, muitos tatus, muitas jaguatiricas, onças, lobos-guarás, tudo que vocês podem imaginar. E aquilo me chamou muita atenção, realmente mexeu comigo. E na época, né, nós não tínhamos o Google, nós tínhamos um treco chamado Cadê,
a Camila vai lembrar, e era o nosso buscador de internet de escada da época, né? E eu comecei a pesquisar, né, atropelamento de fauna, o que fazer para atropelamento de fauna, e eu consegui achar trabalhos de mitigação de atropelamento de fauna, especialmente de Portugal e dos Estados Unidos. E eu imprimi tudo aquilo, né? Na época a gente imprimia muita coisa, mostrei para minha chefe e falei, olha, já que a gente pode opinar no licenciamento, pede para a concessionária instalar passagens de fauna e cercas, né? E aí a minha chefe, super proativa também, fez isso, e essa concessão do Estado de São Paulo foi a primeira, praticamente, do Estado a ter medidas de mitigação pensando em reduzir atropelamento de fauna. E isso foi tão impressionante para mim que eu resolvi fazer o meu TCC, né, com esse banco de dados na época. E do TCC eu fiz o meu mestrado, depois o meu doutorado, e agora já são 4 anos de pós-doc. Então, nunca subestime uma atividade de estágio, faça tudo com muito carinho, eventualmente o que você está fazendo, né, talvez uma tarefa tão simples, pode ser aí o gancho de toda uma carreira para vocês. Bom, e aí, eu só queria pincelar que esse mundo da ecologia de estradas, ele é muito interessante, né? E aí eu comecei a aprender, desde a época desse estágio do meu TCC, quão interessante eram as coisas de estradas e rodovias, né? Imagina, você vai viajar, pega seu carro, e você não imagina, né, o impacto que foi a construção daquela rodovia e o impacto da operação daquela rodovia, né? Então, só para vocês terem alguns conceitos de ecologia de estradas, as rodovias, elas são, sim, essenciais para a nossa sociedade, elas que alavancam aí o desenvolvimento social e econômico da nossa sociedade, mas é inegável, né, que elas também causam impactos ambientais negativos, né? Infelizmente, né, até 2050, nós teremos mais 25 milhões de quilômetros de novas rodovias, 90% desse montante, especialmente em regiões de altíssima diversidade biológica, como a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, né, a Caatinga, países africanos, países asiáticos. Então, obviamente, são esperados impactos massivos para a diversidade biológica de maneira geral, né, no mundo inteiro. E aí, especialmente para a fauna, que é o que a gente vai falar mais hoje, os impactos causados pelas rodovias, né, os impactos diretos, a mortalidade por atropelamento, né, causada pelo tráfego. Então, a rodovia não mata animais. O que mata animais são o tráfego, né, são os veículos que trafegam na rodovia. Agora, os impactos indiretos, né, são o efeito barreira, que é a perda de conectividade e perturbações causadas pela rodovia. Para algumas espécies que são extremamente sensíveis, somente a presença de uma rodovia já é um distúrbio muito grande, uma perturbação muito grande para aquela população, né? Então, a gente sempre vai focar mais no efeito barreira, né, perda de conectividade e a morte por atropelamento. Quem quer trabalhar com conservação de mamíferos, especificamente, não pode tirar, né, de foco a questão de estradas e rodovias. Hoje, no Brasil, estradas e rodovias estão diretamente relacionadas, é um dos fatores mais importantes para a gente poder trabalhar com conservação de fauna de maneira geral, mas muito mais específico sobre mamíferos, né? E aí, a gente tem diversos tipos de medida de mitigação, que eu comecei a descobrir esse universo na época do meu TCC, né, e do meu estágio do IBAMA, e quando eu vi essas figuras, né, são figuras, coisas que você busca na internet, são as figuras que vão aparecer automaticamente. Isso tudo é dos Estados Unidos, e aí quando eu pesquisei sobre isso, o meu olho brilhou, porque assim, olha, a rodovia ela causa impactos tão grandes sobre a fauna, mas existem maneiras de a gente tornar a rodovia mais sustentável para esses animais, né? Então, na esquerda, esse é um viaduto vegetado muito famoso em Montana, que eu tive o prazer, né, já de visitar algumas vezes, né? Tive o meu
meu orientador do doutorado, que era de Montana, me levou várias vezes para conhecer esse projeto. E na direita, né, as famosas passagens de fauna associadas ao cercamento. Esses aí são, então, as meninas dos olhos de um plano de mitigação para redução de atropelamento de fauna. E aí eu digo que eu tive uma carreira normal na biologia até 2015, né? Então, entre 2004 e 2009, fiz o curso da biologia em Bauru. De 2010 a 2012, eu entrei no mestrado, né, do IB da USP de São Paulo. Fiquei entre um emprego aqui na região de Bauru para ganhar quase 4 vezes o que eu ganharia no mestrado, mas como o sonho era o mestrado, né, fui lá passar perrengue em São Paulo durante o mestrado e não me arrependo em nada, né? Porque no dia da minha defesa do mestrado, eu fui praticamente contratada, né? No dia que eu defendi o meu mestrado, tinha um povo estranho lá que eu não conhecia, no dia da defesa, e no final da minha defesa eles vieram me parabenizar, se apresentar, e disseram que era de uma consultoria de engenharia e que eles precisavam de uma coordenadora para o Rodoanel Norte, que era o maior empreendimento de transporte do Brasil na época, e fui contratada para coordenar os programas de fauna, né? Então, entre 2013 e 2015, eu trabalhava, né, nessa consultoria de engenharia, fazia outras consultorias no ramo, né, da ecologia de estradas, e também comecei a fazer consultoria internacional para o BID, que é o Banco Interamericano do Desenvolvimento. E aí, em 2014, nasceu a Via Fauna, né? Eu e mais outra colega, né, a Paula, que é a minha sócia hoje, minha amiga sócia, nós sentadas, né, num restaurante, a gente começou a falar sobre a oportunidade que tinha esse ramo, né, de consultoria de fauna e quão dominado por homens era a consultoria de fauna. E aí veio aquela pergunta, por que não abrirmos a nossa própria empresa, né? Então, a carreira normal foi até 2015, e aí de 2015 e 2019 foi uma fase bem megalomaníaca, né, da minha vida, onde eu tinha o doutorado, aí tinha a Via Fauna, eu liderei um projeto de inovação tecnológica pelo PIP da FAPESP e continuei fazendo consultoria internacional. Então, nesses 4 anos, eu sou muito grata por a minha família não ter me abandonado, né? Enfim, eu acabei conseguindo fazer essas 4 coisas, né? E o doutorado veio em 2015, porque, como vocês viram ali, né, eu finalizei o meu mestrado em 2012. E eu senti muita falta da academia e muita falta da pesquisa, né? E por que não fazer o doutorado, né? E aí foi realmente uma fase muito difícil da minha vida, eu trabalhava demais, mas acho que fez sentido para mim na época e felizmente eu colho bons frutos hoje dessa época tão enlouquecida que foi esse período, né? E atualmente, né, de 2020 até hoje, eu só tenho a Via Fauna e faço esse pós-doc no Smithsonian. Então, na verdade, já são 5 anos de pós-doc e eu estou desatualizada também. E aí, aqui na esquerda é a fotinha minha e da minha sócia, né, a Paula Prisch, e aí a foto do meio é eu muito feliz no campo, fazendo um campo de ferrovias, inclusive. Eu amo trabalhar no computador, mas eu sinto muita falta de estar no campo também. Então, hoje, a minha carreira ela é muito bem equilibrada nesse sentido. Fico uns 10, 15 dias no campo, passando perrengue, volto toda manchada de sol para o escritório e fico aqui no ar-condicionado escrevendo e fazendo coisa. E na foto da direita, né, vocês estão vendo aí que tem uma pessoa bem feliz, foi o dia que eu entreguei os 8 volumes da minha tese de doutorado por esse guichê aí na Secretaria de Pós-Graduação da Exalc, né? E a hora que eu passei esses volumes por baixo do vidro, eu chorei, né? E a moça que me atendeu, assim, deve ter me achado uma retardada, né? Uma idiota, porque, nossa... Mas, assim, para mim foi um alívio tão grande, né? O doutorado, ele é muito pesado, né? Para quem, quando vocês forem fazer o seu doutorado, eu recomendo, do fundo do meu coração, mas estejam preparados. E para mim foi um alívio tão grande ter entregado a tese. Eu fiquei mais feliz no dia que eu entreguei a tese do que no dia que eu, de fato, defendi o meu doutorado, né? Foram 4 capítulos,
3 publicados, né, na época da defesa. Então, assim, eu realmente dei tudo de mim que eu poderia ter dado nesse doutorado. E aí, desde 2013, eu percebi que eu gostava muito de 2 coisas, né? Eu amava a academia, mas eu sentia muita falta de aplicar as coisas da academia no mundo real. Como eu comecei na consultoria em 2013, eu estava no mundo real. Eu tinha que decidir coisas numa sala de reunião. Meu chefe me jogava numa sala cheia de engenheiro para eu decidir onde tinha que ser passagem de fauna na rodovia, onde não tinha, eu tinha que convencer um monte de gente. Então, eu vi que para realmente fazer as coisas acontecerem, eu tinha que ter um pé na academia e eu tinha que ter um pé aplicado no mundo real, né? Como vocês sabem, né? Vocês são da academia, tem muita coisa boa na academia, mas existe um distanciamento da aplicabilidade das coisas da academia no mundo real. E você precisa de uma pessoa, de uma instituição, de algo que faça a conversão do conhecimento para o mundo real, né? Então, eu decidi ter um pé em cada canoa, que é uma canoa é o empreendedorismo, a Via Fauna, e o meu outro pé, a segunda canoa, é a pesquisa, né? E para nós, né, millennials e geração Z e boomers, né, não sei a idade de todos vocês, a gente vive agora num mundo que a gente está numa fase de constante impermanência, né? Já não se tem mais aquelas carreiras, eu entrei no serviço público com 25 anos, fiz minha carreira lá, por 30 anos eu fiquei naquele lugar e agora estou aposentada com 55, 60 anos, né? Atualmente, o profissional de hoje, ele é mais, tem que ser mais versátil, né? E aí, como tem essa frase aí entre parênteses, né? A gente está num cenário de constante impermanência. Então, eu acho que o perfil do profissional de hoje, especialmente quem for trabalhar com conservação aplicada, tem que ser um perfil mais dinâmico. E essa é a forma que eu encontrei para fazer as coisas que eu gosto, né? Então, descrevendo a minha primeira canoa, que é a Via Fauna é uma empresa feminina. Na foto, mais uma vez, né? Eu e a Paula Prisch somos sócios desde 2014 e a gente fundou a Via Fauna com essa sede, né, de equilibrar um pouco mais o mercado da consultoria, que na nossa época, né, que eu sou mais velha que vocês, era majoritariamente dominada por homens, né? E hoje a gente faz questão de dar muita oportunidade para as mulheres biólogas veterinárias, gestoras ambientais, engenheiras ambientais, né? Tanto que as nossas coordenações, elas são majoritariamente femininas, né? E tudo que a gente queria fazer é aplicar o que a gente aprende na academia na vida real. Então, assim como eu, a Paula também fez mestrado, doutorado, pós-doc, mora nos Estados Unidos, tem um segundo trabalho, né, que é altamente vinculado com pesquisa. E aí a Via Fauna atualmente está presente em 12 estados brasileiros. Geramos, sim, muitos empregos e oportunidades, especialmente para biólogos e veterinários. Até setembro do ano passado, a gente tinha 68 contratos ativos, mas agora acho que isso está desatualizado um pouquinho mais. E aí, como eu disse, os nossos cargos de coordenação são 95% de mulheres, né? Então, a gente tem equilibrado aí um pouco o mercado. E os nossos serviços, né? É tudo de fauna em empreendimentos de transporte, rodovias, ferrovias e aeroportos. A gente trabalha com a fauna atropelada, monitoramento de passagem de fauna. Na foto da direita é um monitoramento de saúde de lobos-guarás afetados por sarna na Estação Ecológica de Tirapina. E aí projetos de destaque, né, que é o que faz o nosso coração bater mais forte na Via Fauna. Atualmente, a gente fez o plano de mitigação para redução de atropelamentos de fauna da BR-262. Esse é um trecho de rodovia que mais atropela animais no Brasil, né, que é o coração do Pantanal, entre Anastácio e Corumbá. E nós idealizamos uma rodovia extremamente sustentável para a fauna, prevendo a implementação de 140 quilômetros de cercas, muitas novas passagens inferiores, adaptação de passagens inferiores existentes, como drenagens, instalação de 7 pontes artificiais de dossel, né? E aí a adequação dessas passagens inferiores
como essa, né? Isso aqui é uma drenagem, por exemplo, e aí ela é toda adaptada, obviamente que um bicho pode entrar aqui dentro e passar por baixo da rodovia. E aí essa estrutura vai ser toda cercada, de forma que o animal vai bater aqui na cerca e ele vai ser encaminhado para uma passagem inferior de fauna. E aí a grande notícia é que nós tivemos uma aprovação na íntegra desse plano de mitigação, tanto pelo IBAMA quanto pelo DENIT, que é o gerenciador, o administrador aí dessa rodovia pública, né? E acabou de ser lançado o edital para contratação do projeto de engenharia deste plano de mitigação, que marcou a história do Brasil, porque é a rodovia brasileira que vai receber um investimento de mais ou menos 25 milhões de reais, sendo que todo esse recurso vai ser diretamente implementado para a fauna. Então, assim, a gente está extremamente feliz e muito provavelmente da rodovia que mais atropela bicho pode ser um caso de grande sucesso aí no Brasil e inspirar muitos outros. E outros projetos de destaque, né, são os planos de mitigação que a gente faz também para redução de atropelamento em ferrovias, né? Hoje nós temos 2 grandes clientes, né, ferroviários, tanto a Rumo como a VLI, e nós fazemos tudo de fauna para esses 2 clientes, né? Então, a malha central, malha norte, malha paulista, toda a malha ferroviária da VLI, hoje está sob coordenação da Via Fauna, para resgate de fauna, monitoramento de fauna atropelada, monitoramento de passagem de fauna e a elaboração dos planos de mitigação. Outro projeto de destaque, né, foi a Via Fauna, ela foi responsável por fazer o projeto de engenharia das pontes artificiais de Dossel, para o Mico-Leão Dourado, para a autopista Fluminense, que é uma concessão lá do Rio de Janeiro, BR-101, e essa é uma foto, né, dos micos-leões dourados, usando essa ponte artificial de Dossel sobre a rodovia, né? Então, eu até deveria colocar uma foto aqui para vocês, mostrando a ponte sobre a rodovia, mas entendam que isso é o interior da estrutura, e nós temos aqui 1, 2, 3, 4 micos-leões dourados, atravessando essa rodovia de 4 faixas de rolamento em segurança, graças a uma ponte artificial de Dossel. Outro projeto de destaque é a primeira ponte de Dossel da BR-319 no estado do Amazonas, né? A BR-319 é uma das rodovias mais controversas do nosso país, liga Manaus a Porto Velho, são quase 1.000 quilômetros de extensão no coração da Amazônia, né? Esse, inclusive, ela é controversa porque a repavimentação dessa rodovia vai aí causar um grande desmatamento, vai reabrir o arco do desmatamento nessa região sul da Amazônia, né, entre o Amazonas e Roraima. E aí, nós colaboramos com a WCS, que é a Wildlife Conservation Society no Brasil, e nós montamos, projetamos e instalamos a primeira ponte artificial de Dossel nessa rodovia federal no Amazonas, né? E felizmente o DENIT, inspirado por esse trabalho, vai replicar a mesma ponte de Dossel, potencialmente em outros 90 pontos dessa rodovia. Mas esse ainda é um trabalho que está em andamento, mas certamente vai fazer muita diferença para a fauna arborícola local. Essa é uma foto da nossa ponte de Dossel à noite, né? Então vocês estão vendo que essa é uma rodovia ainda não pavimentada, grande parte do trecho, e ela será repavimentada. E aí os nossos monitoramentos de passagens de fauna, né? Atualmente a VFauna tem mais de 100 câmeras traps aí, certamente, ou muito mais, em campo, monitorando passagens de fauna em rodovias e passagens de fauna sob rodovias e ferrovias, né? E aí, nesse caso aqui, a mamãe Puma com seus 3 filhotões, e aqui um casal de onça-pintadas também, usando passagens de fauna no Parque Estadual do Morro do Diabo, onde também existe um projeto muito forte de mitigação de atropelamento. Então, somente de uma concessionária daqui do estado de São Paulo, a Via Fauna já monitorou ininterruptamente por 5 anos, 35 passagens de fauna.
Então, atualmente, a gente tem um banco de dados de mais de 70 mil registros de animais usando essas passagens de fauna, né? São dados que, obviamente, nós queremos publicar também, porque esse tipo de trabalho revela que tipo de estrutura de passagem de fauna é mais adequado para cada espécie de animal, como os animais se comportam. Olha, é uma ciência básica, mas vai revelar muitas coisas importantes que hoje nós precisamos para a ecologia de estradas, né? E aí, na Via Fauna, né, a gente trabalha muito com inovação metodológica, e aí o que eu queria apresentar para vocês são modelos preditivos de atropelamento que a gente tem trabalhado, né, em 3 ocasiões diferentes, né? As figuras da esquerda são modelos preditivos de atropelamento que nós fizemos para 8 espécies de mamíferos ameaçados para o estado de São Paulo. Então, hoje nós sabemos exatamente quais são trechos críticos de atropelamento, baseado em requisitos da paisagem, né, várias outras variáveis e outros fatores. Então, hoje a CETESB, que é o órgão licenciador do Estado de São Paulo, se for licenciar a duplicação de uma rodovia, eles podem recorrer aos nossos modelos preditivos e saber, olha, não, nesse trecho, o modelo diz que existe 80% de chance de atropelamento de lobo-guará. Então, obviamente, isso é uma ferramenta muito importante para planejamento de medidas de mitigação. Na figura da direita superior, nós temos modelos preditivos de atropelamento para uma ferrovia que ainda não existe, que é a Ferrovia do Mato Grosso, FMT, da Rumo, que é a continuação da Malha Norte, né? Então, é uma ferrovia nova a ser construída, que pega de norte a sul o estado do Mato Grosso, né? E aí, nós rodamos esses modelos preditivos de atropelamento para queixadas e antas, e isso tem sido assim muito importante para auxiliar a Rumo a já planejar medidas de mitigação e implantá-las junto com a ferrovia, né? Então, esse é um projeto muito especial para nós, porque provavelmente vai ser uma das ferrovias também mais sustentáveis para a fauna nesse sentido, e ela já vai nascer com medidas de mitigação. E na figura à direita inferior, né, a gente fez todo o planejamento para Vale, essa é a região do Brumadinho, pós o desastre, né, do rompimento da barragem ali do Feijão. Então, nós rodamos um modelo de conectividade estrutural e funcional para a fauna, porque toda essa área vai virar um parque, né, eles vão restaurar toda essa área, vai virar um grande parque, e aí a Via Fauna está trabalhando em estruturas de mitigação nos viários que vão estar dentro deste parque, né? E aí a minha segunda canoa é a pesquisa, né? A Via Fauna é onde vocês viram, a gente se diverte muito nesses projetos, criando coisas bem interessantes, né? Cada projeto é diferente, cada projeto tem o seu desafio, nenhum projeto da Via Fauna é arroz com feijão. A gente nunca ganha um contrato falando, esse aí tá fácil, a gente já sabe tudo que a gente tem que fazer. Não. Em 10 anos de empresa, né, cada contrato é um desafio e é um aprendizado, né? E aí, na minha segunda canoa, né, que é a pesquisa, o histórico da pesquisa na minha carreira começou com o monitoramento de passagens de fauna, né, que foi o meu mestrado. Então, lembrem, lá no meu estágio no IBAMA, né, eu apoiei minha chefe a ela fazer uma recomendação de implementação de passagens de fauna e cercas naquela rodovia que fosse duplicada. E a concessionária acatou o pedido e implementou as passagens de fauna. E aí o meu olho brilhou, né? Na época eu queria mesmo fazer o mestrado, escrevi meu projeto para monitorar essas 10 ou 12, eu nem lembro mais, essas 10 ou 12 passagens inferiores de fauna que foram implementadas. E aí eu queria saber, gente, será que realmente os bichos passam? Será que eles não passam? Será que a cerca funciona, não funciona? E aí eu fiz, né, esse meu projeto na USP, morei praticamente um ano em Brotas, né, que era a cidade onde tinha essa rodovia. Foi um desafio imenso instalar passagens, câmeras traps, né, nessas passagens inferiores. Eu tive que alugar um gerador,
e carregar esse gerador nas costas, né, com mais 2 amigos, para a gente poder ligar uma furadeira elétrica, um martelete, para poder furar a parede de concreto da passagem de fauna, instalar uma caixa de proteção. Olha, assim, são muitos aprendizados, né? E aí eu lembro que a expectativa era muito grande. Depois de um mês de monitoramento, o que eu mais queria era tirar os cartões de memória e ver o que tinha acontecido, né? E aí esse dia chegou, né? Eu estava muito curiosa. Tirei os primeiros cartões de memória e, para minha surpresa, né, os veados, as pacas, as cutias, as jaguatiricas, as garças, inclusive, muitas espécies usando essas passagens inferiores. E aí, eu acho que isso foi o decisivo para eu continuar na carreira de ecologia de estradas, porque mais curiosidade que eu tinha sobre o impacto que as rodovias causavam, passou a ser um novo universo sobre como a gente pode reduzir esses grandes impactos, né? Então, aprender sobre passagem de fauna, sobre cerca e quão importante essas medidas são para permitir com que os animais passem, atravessem as rodovias em segurança, realmente, assim, ganhou o meu coração, né? E aí, a segunda coisa que eu fiz de pesquisa foi depois do meu doutorado. Eu não podia fazer campo, porque eu tinha aquela vida louca de ter 4 empregos. E aí, eu peguei o banco de dados de todas as concessionárias de rodovias do estado de São Paulo, de 10 anos, e resolvi entender, né, tudo sobre atropelamentos de mamíferos nas rodovias do estado de São Paulo em relação a custo biológico, custo social e custo econômico, né? E aí a gente publicou esses 3 papers, são papers que eu acho que é muito útil, né, para todo mundo que trabalha com ecologia de estradas. Um dos papers é uma estimativa de atropelamento anual, né, para o estado de São Paulo. Então, hoje a gente sabe que, em média, morrem 39.600 indivíduos de mamíferos silvestres de médio e grande porte só nas rodovias do estado de São Paulo. Por ano, o estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, gasta em média 56 milhões de reais atendendo todas essas colisões, né, e todas as intercorrências dessas colisões, extensíveis, inclusive, para os usuários, né, que sofrem esses acidentes. E também a gente descobriu que, em média, as concessões gastam por baixo, né, muito conservadoramente, 2 milhões de reais todos os anos, indenizando pessoas que sofrem acidentes com fauna. E pela primeira vez no Brasil e na América Latina, né, a gente entendeu a perspectiva legal, jurídica, da indenização dos atropelamentos, né? Então, um dos capítulos, né, eu me uni com 2 advogadas, eu realmente saí do meu quadrado, né, da ecologia nesse doutorado, quis fazer um doutorado multidisciplinar, e aí a gente publicou, né, que no Brasil existe a responsabilidade civil do administrador rodoviário quando acontece um acidente com o animal na rodovia. E o usuário ele deve ser indenizado por todos os danos que ele sofrer. Então, eu acho que, especialmente, esse capítulo que fala dos custos e das indenizações, que é um que eu publiquei em 2019, mudou a chavinha, né? Eu passei, antes eu falava da redução de atropelamento pensando na perspectiva biológica da coisa, os bichos morrem, né? E aí, após essa publicação, a cabeça da gente ela se abre, né? Quando a gente sai do nosso quadrado, realmente as coisas são muito maiores, muito mais complexas. E aí eu mudei a minha oratória, minha forma de comunicar com os administradores rodoviários, porque eu consegui provar para eles quanto custa pagar as indenizações, quanto custa atender os acidentes, quão ruim os acidentes são para a imagem da concessionária, então tem um custo reputacional, e a gente também performou análise custo-benefício para a implementação de medidas de mitigação. Então, hoje a comunicação se você implementar XYZ de medidas de mitigação, você vai ter uma redução de acidentes, quando a gente fala em acidente, não é só fauna, é a fauna e o usuário, de 80%, e isso vai reduzir os seus custos de indenização, blá, 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 blá. Então, felizmente, né, com esses novos dados, a gente conseguiu chamar muito mais atenção desses tomadores de decisão.
E aí, eu fiquei muito cansada de ter feito um doutorado que era só computador, eu não fui para campo, né, em momento nenhum do meu doutorado, era só dado, e aí o meu pós-doc, ele não é o inverso, porque eu também fico muito no computador, mas o Reconecta, o meu pós-doc, então, ele é a criação de um projeto de conservação aplicado, né? Então, o Reconecta, deixa eu ver se aqui é o Reconecta. O Reconecta, o slogan dele é Construindo Pontes para a Conservação da Fauna Arborícola. O que aconteceu comigo? Em 2019, eu ganhei um prêmio internacional lá da Holanda. E aí, com o dinheiro desse prêmio, e aí eu ganhei esse prêmio em 2019, já tinha feito meu doutorado, né? E foi aí que eu prometi para mim mesma que eu queria fazer campo, que eu queria fazer alguma coisa que melhorasse a vida dos bichos na ponta da linha, né? Você pode publicar quanto você quiser, os bichos vão continuar morrendo, né? Então, eu realmente queria estar em campo e queria estar na ponta da linha. E aí, com o dinheiro desse prêmio que eu ganhei em 2019, eu montei o projeto Reconecta para implementar pontes artificiais de dossel em rodovias para beneficiar a fauna arborícola. Quem que é a fauna arborícola? São os macacos, são os marsupiais, os roedores arborícolas, que provavelmente não descem da árvore para atravessar a rodovia no solo. Ou seja, esses bichos, eles sofrem um impacto invisível. Esses bichos não são tão atropelados quanto os terrestres. Então, as pessoas nem ligam para eles, nem sabem que eles sofrem esse impacto, né? Porque eles não sofrem impacto do atropelamento, eles sofrem mais, provavelmente, impacto de efeito barreira, né? Os macacos-aranhas, né, provavelmente chegam na borda da rodovia e não cruzam a rodovia, porque não existe mais a conectividade a nível de dossel. Se vocês olharem para essa foto, vocês vão ver floresta de um lado, floresta do outro, e como que um macaco, essencialmente arborícola, atravessaria um vão, né, de 25, 30 metros de largura. Então, eu juntei esse Lé com Cré em 2019 e pensei, nossa, o Brasil é o país número 1 em espécies arborícolas do planeta. A diversidade é muito grande. E aí o CRE foi... o Brasil tem a 4ª maior malha rodoviária do planeta. Obviamente, estradas e rodovias estão fragmentando. As florestas amazônicas, Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal, está virando uma colcha de retalhos. Então, estradas e rodovias deveriam ser elementos para a conexão desses animais. E como fazer isso? Com pontes artificiais de dossel, né? Então, a primeira fase do projeto Reconecta foi na BR-174, só para mostrar aqui a área de estudo para vocês. Deixa eu ver se eu tenho um pointer aqui. Ai, meu Deus do céu. Cadê o trem? Ué, aqui. Eu trabalho aqui, ó, entre o estado do Amazonas e Roraima. Essa é a BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, né? Obviamente, bioma amazônico. Trabalho num trecho da rodovia que tem 375 quilômetros, e no meio da minha área de estudo, eu tenho a terra indígena Waimiri-Atroari, que foi um grande presente para a minha carreira. E aí, o projeto Reconecta tem 3 atividades principais. Eu quis entender qual que é o impacto dos atropelamentos para a fauna dessa região, né? Fazia isso de carro e a pé. Na Amazônia existem poucos estudos de fauna atropelada sistemático, é muito escasso. Então, eu quis entender isso. E a outra coisa é que a gente, então, planejou, construiu, instalou e monitorou 32 pontes artificiais de dossel, e a gente também monitorou por 6 meses pontes naturais de dossel, que eu já vou explicar para vocês. Então, a comunidade Waimiri-Atroari, eles são grandes parceiros do projeto Reconecta, né? Na década de 60, 70, eles sofreram o maior genocídio indígena do Brasil, por conta da abertura dessa rodovia. Então, obviamente, eles odeiam a rodovia e todos os seus impactos que perduram até hoje, né? E aí, a nossa área de estudo, eu dividi em 3 seções: seção A, seção B e seção C. A seção A vai de Presidente Figueiredo até a entrada da reserva Waimiri-Atroari e tem um nível... um gradiente médio aí de perda de hábitat de fragmentação. A seção B
é a terra indígena Waimiri-Atroari e funciona como uma unidade de conservação de proteção integral. Ao longo de 125 quilômetros dessa rodovia dentro da terra indígena, não existe perda de hábitat e nenhum processo de fragmentação. Então, assim, é uma coisa espetacular você dirigir 125 quilômetros com floresta amazônica dos dois lados, né, da rodovia bombando, aquele verde maravilhoso, né? E a seção C é o final da terra indígena Waimiri-Atroari, que se liga com a cidade de Rorainópolis, em Roraima, e é uma coisa horrorosa, né, depressiva, com um índice muito grande de perda de hábitat e fragmentação, com toda a sorte de atividades ilegais que vocês podem imaginar. Bom, e aí a gente faz monitoramento de fauna atropelada. Em 30 meses do nosso monitoramento, né, em 180 dias amostrais, a gente já registrou mais de 3.400 indivíduos atropelados de mais de 250 espécies diferentes. E aí eu me vi em papo de aranha, porque eu sou bióloga de São Paulo, e a hora que eu comecei a ver a diversidade de espécies da Amazônia, eu simplesmente não consegui identificar os bichos e tive que recorrer a especialistas, mas não só isso, tive que recorrer a uma ferramenta genética. Então, para todos os répteis e mamíferos que a gente achava atropelado, nós coletávamos amostras de tecido para genética, então a gente faz DNA barcoding para a gente poder identificar essas espécies com a ferramenta genética. A gente coleta, e aí o nosso parceiro para fazer isso é a UFSCar, fragmentos de órgãos, né, para testes de doenças. A gente tem uma universidade no Reino Unido que performa esses testes. Os ectoparasitas que foram retirados vai para a USP, para a Unisa, e todos os pelos de mamíferos já foram para a UNB para fazer análise isotópica. Então, além de ter registrado os bichos, né, de uma forma sistemática, extremamente chata, nossa, metódica, não é fácil fazer monitoramento de fauna atropelada, a gente conseguiu tirar tudo que a gente podia de material biológico para ele ser aproveitado da melhor forma do ponto de vista científico, né? Nunca fiz uma necrópsia na vida, mas tudo tem a sua primeira vez, né? Acabamos que a gente fez mais de 80 necrópsias de mamíferos ao longo do projeto Reconecta, né? A primeira necrópsia que eu fiz, demorei 40 minutos para necropsiar uma cutia. Hoje eu brinco que a gente parece pit stop da Fórmula 1, né, eu e a minha parceira de campo, eu acho que em menos de 10 minutos, certamente, acho que entre 5 e 8 minutos, a gente performa uma necrópsia muito bem feita. Essa é a minha super parceira de campo, a Aline Medeiros, que hoje faz doutorado também lá nos Estados Unidos, alemã na hora da gema. E aí, na parte de implementação das pontes de dossel, né, eu poderia ficar assim, olha, por baixo, uns 2 anos lá na terra indígena Waimiri-Atroari, tentando estudar quais seriam os melhores lugares para implementar a ponte de dossel. Mas aí eu resolvi encurtar o caminho e perguntar para quem sabia, né? Então a gente reuniu todos os líderes Waimiri-Atroari e a gente perguntou para eles onde que eles queriam que a gente implementasse as pontes de dossel. E foi uma das coisas mais legais do projeto, eu ter colocado 3 indígenas dentro do meu carro e dirigido com eles 125 quilômetros da rodovia, né? E eu aprendi muito. E eles falavam para mim, para aqui precisa de ponte, tá vendo aquela árvore? Aquela árvore tem um fruto que o macaco mecã, que é o macaco prego, né, na língua deles, ama. Então, lá para abril, maio, quando tem essa fruta, eles morrem muito atropelados. Ah, tá bom, eu anotava. Aí eles falavam, para aqui é o lugar mais alto da rodovia. Se o coatá, que é o macaco-aranha, ainda atravessa a rodovia, é aqui que ele cruza. Ah, então precisa de ponte aqui. E assim foi. Então, o conhecimento tradicional dos Waimiri-Atroari foi, assim, a cereja do bolo desse projeto. Felizmente, nós temos uma parceria muito grande, né? E eu tenho uma admiração muito grande por eles, né? E falar dos desafios desse projeto, né, foram muitos,
né? Meu marido, ele ficava indignado de eu ter um projeto de conservação na Amazônia, sendo que a gente mora em São Paulo e a gente tem parceiros incríveis, né? No estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e ele, por que você vai inventar moda de fazer um projeto na Amazônia? E a logística era terrível, e a gente não arrumava mão de obra, a estrada era péssima. Olha, assim, era um cenário de guerra, né, esse projeto. E aí, em cima de tudo isso, tinha a questão de que eu era uma mulher branca de São Paulo. Então, sendo muito sincera, né, a comunidade indígena Waimiri-Atuari não me dava muita bola no início do projeto, porque eu falava, vamos instalar 32 pontes de dossel. E na cabeça deles pensavam, já veio muita gente aqui, viu, moça? Prometeu muita coisa já pra gente. Então, assim, não vai ser você, né? E aí eu lembro que uma vez eu falei pro meu marido, eu falei assim, olha, nem se que eu já tinha aplicado para muitos grants, muitos projetos para requerer um dinheiro do exterior para implementar as pontes, né? Então, eu realmente precisava que as instituições que eu tinha aplicado esses grants me dessem o dinheiro. Mas eu falava para o meu marido, olha, nem se eu tiver que fazer um empréstimo no banco, eu vou fazer e eu vou instalar essas pontes, porque eles realmente... não cria mais, né? Não acreditava mais nas pessoas. E aí a nossa relação mudou quando em dezembro de 2021 a gente começou a instalar os postes das pontes na terra indígena Waimiri-Atuari. E eles ficaram assim fascinados, né? Meu Deus do céu, não acredito. Finalmente vamos ter as pontes que a gente tanto queria. E aí, quando a gente foi mesmo instalar as pontes, né, as 32, foi muito bonito de ver, porque a comunidade abraçou o projeto, eles se interessaram muito pelas pontes, porque eles realmente odiavam ver os bichos atropelados, especialmente os macacos, porque eles têm valores culturais e religiosos muito... grandes, né, em relação com a fauna local, e aí toda a comunidade, muito habilidosa, diga-se por passagem, ajudou a gente a literalmente construir essas pontes. Esse é o senhor Wamé, ele é líder da aldeia Iauará, lá dos Waimiri-Atuari, e ele era muito querido por mim. Infelizmente, ele faleceu no final do ano passado, mas felizmente nós conseguimos registrar grandes momentos do senhor Amé no nosso projeto, num documentário que foi gravado pelo Smithsonian. Então, essa foi uma das primeiras pontes que a gente conseguiu fazer juntos, né? E aí essas pontes são um experimento, na verdade, né, da ecologia. Eu queria saber qual é o design mais adequado para os bichos da região usarem as pontes de dossel. Todo mundo geralmente instala esse tipo de ponte aqui, que é a cruzeta, e aí a gente duvidava que esse fosse ser o melhor modelo, porque os bichos não andam. Não sei se vocês conseguem me ver aí na câmera, né? Os animais, eles não andam assim, como um bebê. Os macacos, eles andam assim, né? Fechando a mão como se fosse num galho. Então, a gente estabeleceu 2 tipos de design para ver quais seriam os melhores. Todas as pontes eram monitoradas por 3 câmeras, né? 2 em cima e uma embaixo. Em 19 meses de monitoramento, a gente já registrou 815 indivíduos de 7 espécies diferentes. 30 dias após a instalação das nossas pontes, a gente teve o primeiro registro do sauim da mão dourada. Depois a gente teve o jupará, teve mico de cheiro, teve as mucuras, né, outros marsupiais. E aí, pasmem, 90% das travessias são na ponte única de corda. Os bichos gostam disso aqui, eles não gostam dessa ponte de cruzeta. E aí, no monitoramento que nós tínhamos em 20 pontes naturais de dossel, isso é porque os Waimiris-Atuaris faziam a copa das árvores se conectarem naturalmente. Isso é um trabalho que eles fazem há mais de 30 anos. E a gente quis saber também, com monitoramento por câmeras, como que era a travessia dos animais nesses pontos, né? E aí, em 20 conexões como essa, a gente monitorou por 6 meses, né? E a gente teve mais de 3.786 indivíduos atravessando a rodovia também em segurança, de 26 espécies diferentes, né?
E aí, talvez vocês tenham acompanhado na mídia, mas a gente, no ano passado, né, em maio do ano passado, a gente ganhou um prêmio, que é também um prêmio de conservação, o Whitley Awards, e eu não achei muito justo, não, eu ir lá para a Inglaterra e receber esse prêmio sozinha. Então, o que eu pude fazer para diminuir essa injustiça, né? Porque eu só ganhei esse prêmio por conta da comunidade Waimeria Troari e tudo que eles fizeram pelo projeto, nós fizemos uma cerimônia depois, né? Com várias aldeias da comunidade, e nós entregamos esse troféu para a comunidade. Hoje ele mora lá, no coração da Amazônia Central, junto com a comunidade Waimeria Troari, e eles ficaram muito felizes de saber que hoje o mundo inteiro conhece a comunidade deles, né? E aí eu queria passar para vocês esse vídeo rapidinho que o Whitley fez, né? E é um vídeo narrado pelo Sir David Attenborough, que é sobre o nosso projeto Reconecta. E aí eu espero que o áudio esteja direitinho. O áudio não está pegando, Fê, mas a gente vê. Tá ótimo. Só ver as imagens está ótimo. Que a voz dele é melhor. Icônica, né? Ai, meu Deus do céu. Peraí. Camila, eu acho que tem um jeito de compartilhar a tela. Antes de compartilhar, você clica na opção de compartilhar o áudio também, não tem isso no Meet, não? Eu não sei, Marina. Porque no Teams tem. Putz, eu não sei, hein? Teria que parar de compartilhar e na hora de compartilhar de novo, clica num botãozinho que compartilha o áudio também. Não é esse aqui não, né? É do jeitinho que a Marina explicou. Como que é, então? Fala de novo. Você tem que sair da apresentação. Sai do compartilhamento de tela. Isso. Para de compartilhar. Deixa eu ver onde eu tô. Cadê vocês? Ah, tá. Parei de compartilhar. Isso. Aí agora você vai clicar para compartilhar de novo. E observa se tem um botãozinho para clicar que você tem a opção de compartilhar o som. O áudio. Ah, tem que ser uma guia, então. Tem. Deixa eu ver. É tela inteira, você compartilha a tela inteira, embaixo tem. Eu acabei de tentar compartilhar aqui, dá para ver. Ele está falando que eu tenho que compartilhar uma guia. Compartilhe também áudio da guia. Mas você pode marcar esse, que aí ele vai sair com áudio. Ai, meu Deus do céu. Vou fazer um teste. Tá bom. Vamos ver. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Estamos. Deu certo o áudio? Não, Dani, ainda não. Não rodou. Gente, acho que não vai rolar, então. Não sei, talvez, Fernanda, se puder passar esse vídeo, mandar eu para o passo Caio, depois. daí a gente pode Claro. compartilhar com o pessoal, porque a voz dele é importante de ouvir, né? É o melhor, né? Não é o Tem melhor. o Bluetooth conectado. Eu Bluetooth tenho... não é o meu Bluetooth. treco aqui. Você tá certo. Peraí. Deixa eu tirar meu... É isso Pode mesmo. O Bluetooth está apagado. Estão me ouvindo? Sim. Vamos fazer um teste agora. Northern Brazil's Amazon rainforest, Deu? Deu. a haven for biodiversity and home to over 2 million species, is now fragmented by a series of highways. Rainforest inhabitants are left with two choices: remain isolated in their fragment, or attempt to cross the highway, risking their life. Animals like this golden-handed tamarin hold great significance to the region's indigenous population, the Waimeria Troari.
Each road fatality represents a significant loss. But conservationist Fernanda Abra has a solution, the Reconnector project. Working with the Waimiri Actuari, she's combining their indigenous knowledge with her research. Together, they're working to reconnect the rainforest by installing canopy bridges. The Waimiri Actuari people, they are the heart of the project. They know everything about the local wildlife. And this was fundamental for us to establish the Reconnecta project there. The team have constructed over 30 bridges, enabling tree-dwelling species to cross over highways for the first time. Camera traps have revealed the outcome of this collaboration. In just 30 days, the Reconnector team recorded the first golden-handed tamarin using this canopy connector. In the past year, the team have recorded more than 500 crossings from 8 different species, but the challenge is only growing. Brazil has the 4th largest road network in the world, and it's expanding. With Whitley Award support, Fernanda's Reconnector project will continue to maintain the bridges and monitor their success. The team estimate the roadkill of tree-dwelling species will reduce by a quarter around the bridges. Fernanda will also expand the Reconnector project to encompass further states, working with the local community to install 5 further bridges. The Whitley Award is an important boost we need to implement the culture of sustainable infrastructure in the Amazon. For the Waimiri Actuari people, this award honors their history and all the work they have been doing to protect the Amazon. And I believe Brazil can be a role model for sustainable infrastructure in the world. Oh, parabéns, Fernanda. Obrigada. É inspirador ver você falar, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. Você tem uma história maravilhosa, assim, né? Falar da sua história e mostrar o quanto é possível, né? A gente acreditar numa coisa e seguir, né? Não é fácil, igual você falou. Não é. Não é fácil. A gente vê que você passou várias situações aí, mas vale a pena o final, né? Vale. Muito, assim, muito inspirador as suas colocações, o seu trabalho é lindo demais, e parabéns mesmo, assim. Você acha que eu tenho mais 5 minutinhos? Porque eu acho que eu tenho mais uns 3 mais. Tem. Desculpa, eu achei que tinha terminado, Fernanda. Não. Desculpa. Imagina. Não, só para falar que com o Whitley, eu consegui expandir o Reconecta para Alta Floresta no Mato Grosso, né? E a gente fez um plano de mitigação para Alta Floresta, onde estão previstas a instalação de 13 pontes de dossel. E a gente já instalou 7, então faltam 6 ainda, que vai ser junho desse ano. E Alta Floresta é muito interessante porque tem 5 espécies ameaçadas dentro da cidade, inclusive o zog-zog de Alta Floresta, que é esse carinha aqui, uma espécie descrita em 2019, criticamente ameaçado, né? Aí a gente tem também o mico de Schneider, macaco-aranha e 2 espécies de bugio. E assim como a gente conseguiu a parceria com os Waimiri Actuari, a gente também conseguiu uma parceria muito forte com a Alta Floresta, onde a gente tem, né, o próprio prefeito, a secretária de Meio Ambiente, ONGs locais, o bombeiro, a polícia, a Secretaria de Obras, Secretaria de Trânsito, Secretaria de o IBAMA, o ICMBio e ambientalistas da cidade estão conosco nesse projeto também, né? Então, foram instaladas placas, 7 pontes de dossel, né? A gente já tem resultados belíssimos, né, do monitoramento das nossas pontes, e agora, recentemente, a nossa câmera, ela flagrou o zog-zog de Alta Floresta próximo da nossa ponte. Então, em breve, a gente está numa expectativa assim, muito grande do zog-zog usar a nossa ponte de dossel, que vai ser assim, uma coisa maravilhosa, né? E essas são algumas fotos, né, de quando a gente foi lá instalar o projeto. Esse, mais uma vez, é o prefeito de Alta Floresta. Ele é super fã dos macacos e do nosso projeto.
E aí, como resultado do Reconecta, né, atualmente eu estou escrevendo o guia técnico de pontes artificiais de dossel para o DENIT, que vai ser feito em todo o território nacional, e aí o modelo padrão de ponte de dossel vai ser a do Reconecta. Também expandimos o Reconecta para o Suriname, né? É a primeira vez que a gente faz um diagnóstico de fauna atropelada para esse país, e a fase 2 vai ser a instalação de pontes artificiais de dossel. E aí uma outra coisa que eu não compartilhei é que nós também estamos escrevendo o livro de mitigações de fauna do DENIT, né? Que aí não é só ponte artificial de dossel, mas todas as outras mitigações. E aí meu super agradecimento à equipe do Reconecta, né? O pessoal do Smithsonian, todos os pesquisadores associados, né? O pessoal de campo, meu marido, né? O Gambá aqui que apoia em tudo, o pessoal de Alta Floresta, né? Enfim, a gente tem, felizmente, pessoas incríveis trabalhando junto para o mesmo objetivo. E um agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores, financiadores, apoiadores, né? E é isso, finalizei. Devo ter falado mais do que eu devia. Não, você podia falar durante a tarde inteira, Fernanda, que a gente ia ficar te escutando. Maravilhosa, maravilhosa. Muito legal, Fernanda. Parabéns. Eu não sei se você tem um tempinho ainda para a gente trocar uma ideia, se você está, como que está seu tempo. Eu tenho uns 10 minutinhos, sim. Então, vamos fazer algumas. Vou abrir para algumas perguntas. O Ale, seu microfone está aberto. Você está fazendo um barulho aqui. E não, eu poderia fazer só uma pergunta? Eu vou abrir para as perguntas, Ale. Tá. Aí tem uma fila aqui de perguntas, eu acho, já. Então, Fernanda, assim, mais uma vez, muito obrigada pela inspiradora palestra aí, né, de falar sobre tudo aí, dos seus projetos e tal. Quase chorei. É muito Se você bom tiver ver. interesse, depois a gente conversar um pouco, eu tenho umas questões que eu tenho, umas coisas que eu queria discutir e de atropelamento de fauna. Uma coisa muito interessante, que eu não sei se você já percebeu nas suas coletas, você coletou muito mais que eu dado, com certeza, sobre as pacas. As pacas não são atropeladas em ferrovias, mas passam em passagens de fauna. Olha, que legal. E aí eu queria pensar sobre isso, depois se você tiver interesse de discutir um pouco sobre isso, tiver um tempinho, né, que eu sei que você é super ocupada, a gente podia conversar. Eu pego o seu contato com o Caio, legal. E a gente pode conversar, que eu acho que é uma coisa, um ponto bem interessante para ser discutido, sabe, Fernanda? Antes de eu abrir para o pessoal fazer pergunta, eu queria fazer uma pergunta para você em relação à questão da consultoria mesmo, né? Eu não sei, assim, como que é para vocês aí na Via Fauna, mas muitas vezes as grandes empresas, né, que contratam a gente para fazer esses trabalhos de atropelamento de fauna, tem uma resistência muito grande, às vezes, né, Fernanda? Não sei se você passa por isso, da implementação das medidas mitigadoras, principalmente quando a gente tem que colocar cerca, o tipo de cerca que tem que colocar, e etc. Eles começam a alegar que as cercas são roubadas, e etc., né? E eu queria saber de você a sua opinião sobre isso, assim, dessa questão de como que as empresas, né, elas agem, assim, de forma da gente fazer a recomendação, né, da medida mitigadora, e às vezes eles não quererem implementar. Como que você vê isso em relação aqui no Brasil, né? E o que você acha sobre isso? Assim, tipo assim, existe algum estudo que mostra que tem muito roubo de cerca, por exemplo? Porque eles vivem reclamando disso. Assim, eu não sei quanto a você nas empresas que você presta serviço, mas eu já vi por diversas vezes eles querendo convencer a gente que esse tipo de coisa não funciona e tudo mais. E eu nunca li nenhum estudo que mostra assim, o número de cercas que são roubadas no Brasil, ou que se tem realmente esse tipo de impedimento, sabe? Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acho que a gente tem um pouco de sorte também, um pouco na Via Fauna, que quando contratam a gente, o nosso carro-chefe é o plano de mitigação, né? Então, quando vão contratar a Via Fauna, é porque eles já têm um interesse. Então, o convencimento, acho que ele é um pouco menor, né?
E aí a gente tem um método, Camila, de um plano estratégico, assim, que ele é muito completo. Então, eu acho que o cliente, ele se convence de que aquilo é uma boa solução, especialmente para rodovia, do que para ferrovia. Mas em ferrovia, na RUM, por exemplo, a gente já teve um sucesso grande com eles, com a implementação de um plano de mitigação, está nascendo essa nova agora, que vai ter toda a mitigação, né? Mas de fato, né? As cercas, elas têm um problema de furto, mas isso também já é contemplado, né, numa conta de manutenção que a gente faz, esse tipo de coisa. Mas é desafiador, né? O que eu acho que a gente precisa para a ecologia de estradas no Brasil são soluções, inclusive, de materiais também, né? A gente copia muito coisas da América do Norte e da Europa, que às vezes não é a realidade financeira ou social aqui do Brasil, né? Então, eu acho que minha esperança é que nos próximos anos a gente tenha muitos engenheiros, arquitetos, né? Pessoas que tragam essas inovações de materiais e outras medidas de mitigação. O próprio você, assim, eu fiquei pensando na ponte, né, de Dossel que você mostrou, assim, o custo dessa ponte, que é a mais usada, que é só que você pensou no comportamento do bicho, e eu acho bem legal colocar, eu trabalho com comportamento animal também, a questão do comportamento do bicho para resolver, para ter uma solução para mitigação, na minha cabeça é muito mais barato você fazer esse tipo de passagem do que a trançada, né? Exatamente. Então, você pensar que a outra é muito mais eficaz, né? Só te contar um caso, Fernando, que é muito bom, que eu tive quando eu estava fazendo uma pesquisa com câmera trap de monitoramento de passagem de fauna. Uma vez a gente deixou uma câmera e aí não tinha proteção na câmera, porque a empresa não quis pagar a proteção para a câmera. E a gente tem esses problemas, o financiamento, muitas vezes você não consegue o material. Aí um pessoal pegou a câmera, levou para casa, mas devolveu. Então a gente viu tudo que eles fizeram na casa deles com as câmeras durante 7 dias. Os cartões de memória estavam lá com o pessoal em casa, eles passavam, davam tchau, assim, tipo, isso, sabe? E aí eu acho muito bom esse caso, toda vez que alguém que trabalha com monitoramento de passagem, eu conto esse caso, porque ele é muito bom. E a gente tem as imagens, então é muito bom. Depois, um dia, eu te mostro essas imagens. Muito bom. Então é isso. Eu vou abrir aqui para as perguntas, então, Fernando, obrigada pela resposta. Na fila está aqui Tiago, Camila e Vitória. Tiago. E aí, pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, sim, Tiago. Ô, Fernanda, que maravilha, viu? Amei a sua apresentação. Eu acho que é inspirador. Fiquei muito feliz, tá? Em saber disso tudo aí, de tão longe você foi. E principalmente, né, levando as demandas, né, que a gente tem aí dentro do nosso país. Eu fiquei muito feliz e estou muito feliz pelo resultado. Eu acredito que você você já está, né, você finalizou dizendo aí que já está implementando esse tipo de tecnologia em outros países, e eu acredito que você vai impactar ainda mais, né, ajudar ainda mais. A minha pergunta assim, é quase uma pergunta meio operacional. Como que você conseguiu colocar um caminhão, esqueci até o nome aqui, gente, cesto. Como foi essa logística, assim, que são áreas de muito difícil acesso, né? Imagino. Como foi isso? Mas como foi da logística de você fala de colocar as pontes lá na Amazônia? Isso. É toda uma logística enorme mesmo, que a gente precisa de um caminhão Munk, né, com um cesto. Então, a gente tem uma dupla de escaladores, então, assim, é uma mobilização enorme de muitos profissionais. Não sou eu que instalo as pontes, né? A gente tem 2 escaladores profissionais, precisa de 6 homens fazendo outra parte de mão de obra. A instalação dos postes, ela é separada das pontes, mas aí no caso, né, do Reconecta, a gente tem uma parceria muito forte com o DENIT, e eles apoiam a gente com o caminhão Munk, com o cesto, né, e com muita mão de obra masculina também para a gente instalar a ponte. Então, assim, é uma logística não só de chegar no lugar, mas de
de planejar a obra, é como se fosse uma obra, tem paralisação do trânsito, tem os curiosos, tem a questão de segurança, tem muitas questões de segurança, inclusive, então, assim, é bem complexo mesmo. Então, trabalhar na Amazônia não é fácil, mas eu gosto. Camila Godoy. Boa tarde, pessoal. Eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida específica, eu só queria agradecer a vocês por ter promovido esse evento, né? Eu caí aqui, eu vi que a Fernanda colocou lá no story dela, e aí eu entrei no grupo, já vim desesperada para assistir a palestra. Fernanda, eu sou muito fã do seu trabalho, eu tenho acompanhado, fico muito feliz, assim, é a segunda vez que eu vejo essa sua palestra e eu não canso, porque toda vez eu aprendo alguma coisa nova nela. Eu estou há pouco tempo nessa área, mas eu trabalho na equipe de meio ambiente da Via Paulista, da Arteris. Que legal! E eu faço justamente a parte dos programas ambientais relacionados à fauna. Então, é muito bom de ver esses grupos de estudo, de conhecer as pessoas e ver, assim, como eu estou dentro da concessionária e vocês são a consultoria, também é maravilhoso poder ver esse outro lado, né, como que funciona o serviço para vocês. Acho que até com relação à dúvida da Camila, falando do roubo de cerca, a gente tem aqui essas questões também. O nosso problema é que geralmente o pessoal acaba cortando cerca, então agora a gente trabalha com implantação de portões, que sai mais caro, mas é mais garantido, principalmente próximo de curso d'água, né, e para ter acesso da manutenção também. Então, assim, eu não sei de outras concessionárias como funciona em outros locais do Brasil, mas pelo menos aqui a gente sempre tenta ir ouvindo e pesquisando cada vez mais, tanto que a gente tem um setor específico para cuidar dessa parte. Enfim, era só isso que eu queria agradecer mesmo. Eu estou ali no grupo, não sei se isso é um grupo fixo desse grupo de WhatsApp, se vocês têm esse grupo de conversa sobre ecologia de estradas, mas se tiver algo mais fixo, gostaria de fazer parte, gostaria de estar acompanhando com vocês. E acho que é isso. Legal, obrigada, Camila. Camila, obrigada pelo esclarecimento aí também. E assim, só mais um comentário. São Paulo está muito mais evoluído do que outros estados, sabe? Assim, Camila, eu sou de Minas, e assim, em Minas a gente tem muito problema, né? Muito problema. Assim, a gente vê o que a CETESP faz em relação a qualquer coisa de fauna, não é só mitigação de ferrovia, rodovia, nada. É muito diferente, assim, como que eles veem isso, né? Eu faço parte da ABEMA, Associação Brasileira de Meio Ambiente, são os 27 estados, e a gente está começando a discutir essas questões. Eu faço parte como comitê científico da ABEMA, né? E a gente precisa de começar a discutir isso para ampliação para outros estados, sabe? Porque é bem diferenciado, assim, como que é em São Paulo e no resto dos estados no Brasil. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, Camila, também. Agora eu vou deixar só a Vitória e o Ramon fazer as perguntas e a gente encerra, que a Fernanda provavelmente está com o tempo dela aí contado para a gente terminar, tá bom? Vitória? Boa tarde, eu saí daqui sem querer, aqui, esbarrei. Eu queria saber se vocês fazem esse projeto só na Amazônia ou se pretende fazer em outros locais também. Pretendemos, então o sonho aqui é ter um Reconecta Amazônia, um Reconecta Pantanal, um Reconecta Cerrado, um Reconecta Mata Atlântica. Então, talvez a nova expansão do Reconecta vai ser no Pantanal, né, na BR-262, mas eu tenho, assim, muita vontade de trabalhar em outros estados e outros biomas, assim, com certeza. Na BR-040, geralmente, sempre tem atropelamento de fauna também. Sim. Só não sei o local exato, mas eu sei que tem. Sim. É para isso que a gente que tem os estudos, Vitória. E aí, esses estudos que a Fernanda faz, né, são importantes porque muitas vezes a gente pensa assim, como que a gente vai fazer para fazer isso? Existe uma metodologia, né? A Fernanda, ela não falou das metodologias, porque nem cabia nessa palestra aqui, mas existem métodos científicos, que é muito importante a gente pensar sobre isso, né? A gente discute muito na universidade isso, que os cientistas usam métodos científicos para fazer isso. Tem várias metodologias já renomadas e testadas, no qual a gente faz o trajeto, aí você tem que marcar, tem que ver se o trajeto vai ser a pé ou de carro. Eu achei muito bom. Exatamente. Tá?
Vamos lá, Ramon. Boa tarde, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Então, sim. Beleza, boa tarde, Fernando, boa tarde, Camila, e a todos. Eu vejo que o trabalho como biólogo, geralmente ele é voltado muito à conservação da fauna, né, e a construção de novas tecnologias, e eu me pergunto por que a gente tem que criar essa conservação, por que isso já não é feito, tipo, a estrada foi feita aí há muito tempo, e não houve um planejamento prévio, né, tipo, você teve que criar um projeto para ir lá e cuidar desses bichinhos que são atropelados, tipo, o tempo todo. Por que você acha que esse planejamento não ocorre antes, saca? Tipo, em toda estrada tem atropelamento de animais. Por que você acha que nossa sociedade não dá valor a isso? Eu acho que esse assunto a gente começou a discutir impacto, por exemplo, para a fauna em rodovia praticamente na década de 90, né? Foram estudos pioneiros, né? O primeiro artigo que a gente tem sobre fauna e rodovia no Brasil, ele é de 88, no Paraná. Então, assim, é muito recente, né? Inclusive, muitas, as rodovias mais antigas do Brasil, que são as BRs, né? Essas que ligam às capitais, elas foram construídas durante a ditadura militar, né? Na década de 60, 70 e 80, e a gente não tinha a prática do licenciamento ambiental, né? A lei a Política Nacional de Meio Ambiente, ela é de 88, Camila, como que é? 88, né? Uhum. Então, assim, tudo que foi construído antes de 88, não existia nenhuma prática de boa prática, nada de sustentabilidade, as pessoas simplesmente pegavam um trator de correntão e ia arrebentando tudo e ia fazendo a obra, né? Então não existia nenhuma preocupação do ponto de vista social, ambiental, muito mais social, inclusive, que, como eu disse, né, todas essas rodovias da Amazônia, elas impactaram gravemente etnias e etnias indígenas, né? Não só os Waimiri-Atruari. Tem um livro muito famoso do Rubens Alves, né, que eu li e recomendo para todos, que chama Entre Fuzis e Flechas, a história do genocídio indígena durante a ditadura militar. Então, assim, a história do nosso país e a história do desenvolvimento da Amazônia, especificamente, é muito triste, né? É a base de sangue, suor e lágrimas, né? Genocídios de etnias inteiras. Aí, após a Política Nacional de Meio Ambiente, né, depois de 88, todos os empreendimentos passaram a ser licenciados. E eu, assim, sou uma boa otimista, e acho que, atualmente, todos esses novos projetos rodoviários, né, de duplicações, de novas rodovias, novas ferrovias, eles já estão nascendo com um olhar diferente, né? Especialmente para a fauna, como a Camila disse, no estado de São Paulo, você não tem uma obra, um licenciamento rodoviário sem prever estudos de fauna atropelada, estudos de mitigação, né? Então, eu acho que a tendência daqui para frente é organizar muito melhor essa parte e garantir melhores práticas para a fauna. Muito obrigado. Fernanda, obrigada. Eu acho que talvez o Caio queira fechar aí essa roda de conversa aqui. Mais uma vez, brigadão pelas suas colocações. Só mais uma observação também, a gente fica pensando assim, nossa, o Brasil é horrível, né, não sei o quê, mas existem vários países que não têm esses processos de licenciamento, que são muito piores que a situação que a gente tem aqui no Brasil. As empresas, elas têm que cumprir esses requisitos legais aí de licenciamento, e o que eu acho muito importante é ter empresas igual a da Fernanda, sérias, e com inovações e aplicação da ciência na consultoria. Eu acho que é isso que a gente tem que mudar, e que a Fernanda deu esse primeiro passo aí, de uma empresa que tem essa visão, porque muitas vezes as empresas não têm essa visão, né? Então, essa visão de juntar a academia com a empresa, né? A gente tem o triple helix, que seria o ideal, né? Que é Estado, academia e o privado, né? Que é o que a gente tem que juntar sempre e tentar fazer, porque a gente fica muito preso na academia muitas vezes, a gente faz e fica entre muros, e a Fernanda conseguiu fazer o conhecimento dela
ultrapassar esses muros e ser aplicado mesmo, né, de verdade. Então, é muito legal ver isso, e vocês estão aí com a faca e o queijo na mão, porque vocês são jovens, né, tem uma vida pela frente aí, e de pensar em mudar e dar esse passo, né, que cada passinho que a gente dá, a gente tem um grupo aqui de professores, a gente estava brincando que você é a Fernanda Torres para a gente, tá, Fernanda? Ganhou o prêmio igual a Fernanda Torres, então, assim, de conservação. A gente estava morrendo de rir que a gente colocou, o Ale falou assim, ela é tipo a Fernanda Torres, né, gente? Eu falei, tipo a Fernanda Torres. Então, muito legal ver isso, tá, Fernanda? Brigadão aí pelo seu tempo, pela sua inspiração, que os meninos tenham essa... Lembrem disso para sempre aí, que sejam uma inspiração mesmo, que consigam fazer mudanças igual você fez. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Tá mudo, Caio. Camila, muito obrigado. Fernanda, meu intuito com esse bate-papo aqui é conectar realmente pessoas maravilhosas como você, com a professora Camila, que incentiva a gente a buscar a ciência, buscar pesquisas. Para finalizar, só fazer uma pergunta bem básica para a gente finalizar. Antes de tudo, agradecer ao Weng, agradecer seu projeto, agradecer sua história. Quero levar isso muito para a engenharia ambiental, trazer esse meio que nós fazemos partes, né? Fernanda, para finalizar, quem era a Fernanda na graduação e quem é a Fernanda hoje? Nossa! Socorro! Eu acho que na graduação, assim, eu era muito sonhadora, né? Eu amava tudo, assim, de fauna. Nossa, eu sempre fui muito inspirada, assim, esses grandes figurões, né? Quando a gente assistia TV e via documentário da National Geographic, eu ganhava uma mesadinha dos meus pais e todo domingo eu ia numa feira de sebo e eu comprava as National Geographic antigas. Eu pagava 25 centavos cada uma. E eu tenho uma coleção enorme, até em inglês, eu nem li inglês na época, mas eu gostava da capa, eu gostava do cheiro, eu via aquelas figuras, né? Então, assim, hoje eu sou muito feliz, assim, porque eu realmente, eu acho que hoje eu faço o que eu amo, né? Eu sou super realizada. Mas hoje, assim, também sou mais pé no chão, assim, tudo tem um custo também, né? A gente trabalha muito, eu sou muito envolvida com o trabalho, eu não consigo viajar mais de carro numa rodovia e não pensar no meu trabalho. Tanto é que o meu hobby atual é montanhismo, né? Porque na montanha não tem rodovia. Então, assim, tem essa parte do custo, né? Mas eu sou muito grata, assim, de fazer o que eu amo, o que eu gosto, né? Mas, assim, é muito trabalho mesmo, Caio. Eu, assim, na faculdade, eu não sabia que eu ia trabalhar tanto. Então, aquela ideia de, eu vou começar a trabalhar às 9, vou terminar às 5, aí sexta-feira eu tô nossa, já sábado e domingo. Não existe mais, entendeu? Porque além do trabalho mesmo, o arroz com feijão que a gente tem que fazer, tem uma parte emocional também, né? Então, assim... Inclusive, a pergunta mais difícil é a Fernanda sem... Quem é a Fernanda sem a profissão, sabe? Então, isso é muito difícil de separar. Porque hoje eu não sei mais quem eu sou sem a minha profissão, né? Eu posso arriscar, Fernanda, que você é a inspiração, né? Então, independente de Fernanda em casa, Fernanda no trabalho, é a Fernanda inspiradora, é a Fernanda que faz os olhinhos dessas pessoas que estão aqui na live brilharem, de biólogos, de engenheiros ambientais, de veterinários. E isso que você está fazendo, estando aqui com a gente, numa universidade onde tem seus percalços, muitos percalços, porque quem faz a universidade mesmo são os professores, os alunos, das universidades públicas. Você realmente faz a gente guiar e falar assim, ela chegou lá, eu também quero chegar lá, e você pode ter certeza que muita gente aqui vai dormir pensando
nessa sua palestra de hoje. Eu quero que você durma com isso também, que você pense nisso, porque com certeza vão sair daqui novas Fernandas Abra, Fernandas Torres, novas Camila, para que a gente chegue num futuro melhor. E enquanto a gente viver, né, fazer o nosso melhor. Muito bom, Caio. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Tchau, gente. Obrigada. Obrigadão, Fernanda. Até mais. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.